Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar agora sobre direito de petição. Direito de petição é um direito de pedir alguma coisa para a administração pública. Imagina você que está no seu carro, você passou o sinal verde e o guarda te multou falando que você passou o sinal vermelho. Você pode entrar com uma petição falando, olha, essa multa é injusta por conta disso, disso, daquilo. Não pode? Pode. Da mesma forma, o servidor. Imagina que o servidor, a gente depois vai estudar quais são as punições ao servidor, né? Dentro das punições tem lá a advertência. Ele tomou lá uma advertência por escrito e tudo mais, né? Advertência por escrito, que é uma punição. E aí ele não se conforma com aquela advertência. O que ele pode fazer? Pode entrar com o direito de pedir para anular aquela advertência. Que essa advertência foi injusta. Eu não fiz nada de errado. Por que estou sendo advertido aqui? Meu nome saiu no diário oficial e tudo mais. Todo mundo fica sabendo da minha advertência, né? Então, eu entro com o meu direito de petição, eu entro ali com um papel, com um documento dizendo, ó, eu quero que tire essa advertência. Da mesma forma, você, cidadão, quando tomar uma multa, você pode entrar lá, né, com um documento que você mesmo escreve, né, dizendo, olha, essa multa foi injusta. Mas vamos ver aqui no caso do servidor público, que nós estamos vendo a Lei 8.112. Então, é assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Então, ele está defendendo o seu direito ali, né? Ele quer que nosso exemplo hipotético, isso é um exemplo, né? Pode ser, direito de petição pode ser por mais diversas causas, né? Então, tá lá no nosso exemplo, ele foi advertido e ele tem direito a entrar com uma petição. O artigo 105 fala, o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo, encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Então, como que é isso? Imagina que a autoridade competente para decidir, então imagina, você tem um servidor, tem um chefe dele, né? Você tem um coordenador-chefe que está lá em cima, um superintendente-chefe que está lá em cima ainda, né? Aqui está a hierarquia, né? Então, não necessariamente esse coordenador-chefe aqui, ele vai ser o chefe do seu chefe, tá? Tem é uma escada ali, né? De repente é uma hierarquia. Mas essa pessoa aqui, ela tem a competência para decidir, para receber aquela petição e decidir se cabe ou não cabe a advertência. O que ele faz? Ele manda a petição direto para o coordenador-chefe. Essa petição sim vai para o coordenador-chefe, só que ele manda o servidor por intermédio do seu chefe, que vai enviar para quem tem a competência para decidir. Então, ela não vai, a petição não vai direto para quem tem a competência, vai através do chefe, né, para a pessoa que tem competência, é o que diz aí o artigo 105, tá? Beleza. O artigo 106 fala, cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão não podendo ser renovado, né? Esse pedido de reconsideração é como se fosse um recurso, não é verdade? Então ele pode, se ele não se conformar, né, ele pode entrar com pedido de reconsideração. O requerimento, o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados com prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias, né? Então, se esse coordenador, nosso exemplo hipotético, né? Se esse coordenador-chefe falar assim, olha, eu indefiro, você não tem razão nenhuma, né? Quero que você continue com essa advertência. Ele pode entrar com pedido de reconsideração, né? Entre aspas, com um recurso contra essa decisão aqui, né? Beleza, e tem todos esses prazos. Então você vê que nós estamos falando mais sobre processo propriamente dito, não é verdade? Sobre processo administrativo. E aí o artigo 107 fala, caberá recurso, então, do indeferimento pedido de reconsideração.
Então imagina que, né, ele falou, não, você não tem direito à anulação da sua advertência, ele entra com pedido de reconsideração, reconsidera isso aí. Quando reconsidera, ele vai olhar, não cabe reconsideração nenhuma, né, você vai continuar mesmo com a sua advertência. Aí ele pode entrar com recurso, né, o recurso contra o pedido de reconsideração desse coordenador. Então ele entrou com o pedido de petição e falou não. Entrou com o pedido de reconsideração, o coordenador-chefe aqui, a quem cabe, né, nosso exemplo hipotético a decidir, ele falou não. Então ele pode entrar com recurso. Esse recurso, né, caberá recurso no indeferimento do pedido de reconsideração nas decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. E para o primeiro recurso, é dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato ou proferida a decisão e sucessivamente escala ascendente às demais autoridades. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Então vamos lá. Ele falou não 2 vezes, falou não à petição e falou não ao pedido de reconsideração. Então quem vai decidir? Vai ser o chefe dele. Coloquei aqui o nome, né, hipotético, né, o chefe dele é chamado superintendente-chefe, é um cargo chamado, né, ou uma função chamada superintendente-chefe. O que acontece? Ele vai mandar para ele, mas através de quem? Do chefe dele. Né? O chefe manda para o chefe o recurso e vai para cima, vai lá para o nosso exemplo hipotético, superintendente-chefe. Tá? Esse nome aqui é só para exemplificar, para facilitar o seu entendimento, tá bom? Não precisa decorar e não é esse nome não, tá? Beleza? Legal! Então, tá lá, artigo 108. O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Então, depois que ele fica sabendo, ele tem 30 dias, né, para pedir reconsideração ou para entrar com recurso. Recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo ao juízo da autoridade competente. Então, o efeito pode ser suspenso, né, dependendo do efeito, pode ser suspenso. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou de recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Então imagina que a pena dele era ficar em casa sem receber salário. Né? Pô, o cara está em casa sem receber salário. A gente chama de suspensão, depois a gente vai ver isso aí. Tá? E aí, de repente, ele entrou, então ele vai ficar em casa sem receber salário, sei lá, durante algum período de tempo. Ele entrou e o recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo. Ou seja, olha, vamos suspender esse efeito de não receber salário, porque de repente a pessoa está certa, né? Então, a autoridade competente que vai julgar, olha, vamos suspender, vamos começar a pagar o salário dele para ele não ficar no prejuízo. Né? Você está fazendo o quê? Você está suspendendo os efeitos. Em caso de provimento, pedido de reconsideração de recursos, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Então, ele impugnou uma data tal, o ato. Se ele ganhar, aquilo retroage à data do ato impugnado. Né? Então, ele vai receber os salários atrasados que ele deixou de receber no caso em que a punição foi, ó, você não vai receber salário, vai ficar em casa, né? Foi a punição de suspensão, por exemplo, certo? Artigo 110, o direito de requerer prescreve. Aqui nós temos algumas datas de prescrição. Prescrição é a perda de direito à ação. Então, se você deixar muito tempo, você não vai ter direito à petição. Quanto tempo que passou e você não tem direito à petição? 5 anos, então não deixa passar muito tempo. 5 anos contra atos de demissão, ou de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. Então são 5 anos, e nos demais 120 dias, então tem que ser rápido. Se for advertência, 120 dias, né? Nos demais casos, salvo quando
outro prazo foi fixado em lei, né? Parágrafo único, o prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Pedido de reconsideração, o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Né? Interromper a prescrição é quando a pessoa entra com pedido de reconsideração, interrompe a prescrição e começa a contar do zero. Né? Interrompe é isso, é uma tesoura. Interrompe e começa a contar tudo do zero a prescrição. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Passou aquele período ali de 120 dias ou 5 anos, acabou. Não tem direito, a pessoa não tem direito a entrar com o pedido, né, com a petição. Beleza? Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. Então é lógico, ele vai querer se defender, não vai querer se defender? Para que ele consiga fazer sua defesa, ele vai precisar ver o processo ou documento ali, né? Que deu a ele, por exemplo, a punição da advertência, no nosso exemplo hipotético. E aí tem direito. Só o servidor tem direito? Não. O servidor ou um procurador, um advogado dele, por exemplo, né? Porque às vezes o servidor não entende nada, aqueles termos jurídicos e tudo mais, então ele pode constituir um procurador, que pode ser, por exemplo, né, o exemplo mais comum, um advogado dele, certo? Legal. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, né? Nós vimos isso em atos administrativos. Quando eivados cheio de ilegalidade, a administração por si só deve rever seus atos, né, a qualquer tempo. Tá? Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo motivo de força maior, né, ou um tsunami, por exemplo, né, ou alguma coisa, um desastre na natureza, uma guerra, mas se não, os prazos que nós temos aqui são fatais e improrrogáveis, beleza? Vamos ver como caiu na prova, tente fazer aí em casa, tá lá. No exercício do direito de petição, é assegurada apenas ao servidor a vista ao processo do documento na repartição. Apenas não, né? Ao procurador também, acabamos de falar, né? Aqui no artigo 113, tá vendo? 113, procurador também, né? Então, está errada a afirmativa. Beleza? E se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, aperta no sininho para você ser o primeiro a ser notificado e inscreva-se também, siga o meu Instagram, @edudutanaka. E vamos caminhando sempre em frente. Temos muita matéria importante aí ainda. Você que quer prestar concurso público, você que está se dedicando ao concurso público, né? Cada dia uma pequena vitória, um passo em direção à sua aprovação. É isso aí, estamos juntos sempre. E passe essas aulas, né? Passe essas aulas para os seus amigos, para você que estuda direito, para alguém que você conhece que estuda direito, que está fazendo concurso público. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.